Olá, eu sou o João e nesse vídeo eu vou te mostrar como surgiram vários cakes que também podem ser chamados de brotos ou de novas mudas nas minhas orquídeas Phalaenopsis. Antes de eu começar esse vídeo, já curta o meu vídeo se você é nova por aqui ou novo e está chegando aqui no canal por agora. Se inscreva para você sempre acompanhar os novos conteúdos que eu publicar por aqui para você. Eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando como é que eu cuido das minhas orquídeas Phalaenopsis por aqui. Eu tenho mais de 30 Phalaenopsis da minha coleção no total e eu mostrei como é que eu rego as minhas orquídeas, como é que eu faço adubação, qual é o material que eu uso no cultivo delas, no plantio, como meio de cultura. Então, se você ainda não assistiu a esse vídeo e quer conhecê-lo, vou deixar ele para você na tela final para você assistir assim que terminar esse vídeo aqui e conhecer um pouquinho mais de como é que eu cuido das minhas orquídeas aqui para que elas estejam sempre muito saudáveis e florescendo, com uma vegetação bem bonita e bem saudável. Tenho aqui então um exemplo de uma orquídea minha que surgiu, que emitiu cakes. Cake, então, começando, cake traduzido do havaiano significa bebê, então é um novo bebê de Phalaenopsis, é uma muda que surge nessa planta. Então eu tenho aqui o exemplo de um cake, vou aproximar para te mostrar, e esses aqui, por exemplo, surgiram de outras hastes que tinham na minha planta. Aqui, ó, tem um pedacinho, eu já vou mostrar com mais atenção, tá? Então, eles aqui, ó, por exemplo, tem uma haste, né? A haste que foi cortada e que gerou esse cake aqui bem na pontinha. Tá vendo? A haste tá aqui. Então, é assim que os cakes normalmente surgem. E então, o cake surge na orquídea Phalaenopsis de uma forma mais técnica. Só para iniciar a nossa conversa, o cake surge como uma forma de reprodução da planta. Aqui nesse caso é a reprodução assexuada, como se fosse uma clonagem, já que não houve o cruzamento, né, entre duas plantas, mais especificamente entre duas flores, né, não ocorreu a polinização de uma flor, né, e que gerou a semente, que depois a semente gerou essa planta, essa muda. Então, nesse caso aqui, é uma reprodução assexuada, né, como uma clonagem mesmo. Então, essa é uma das maneiras de reprodução da orquídea Phalaenopsis, e assim como outras espécies de orquídeas, como as catileias, por exemplo, ou as havaianas, né, que a gente pode reproduzir separando novos brotos que surgem nas laterais, né, da planta e separando essas mudas para plantar em outros novos vasos individuais. As Phalaenopsis se reproduzem normalmente também através das mudas, mas as mudas, né, aqui nesse caso os cakes, podem surgir ou nas hastes, né, ou também na lateral da própria planta. É algo mais difícil de acontecer, não é algo muito frequente ou não muito comum, acontece, mas não é tão comum assim, principalmente quando a gente tem poucas orquídeas dessa planta, mas é algo que pode acontecer. Então, sempre existe a possibilidade, né? Existe a probabilidade de acontecer ou não. Algumas pessoas até falam que isso está relacionado, né? Que o surgimento dos cakes está relacionado com uma questão de umidade do ambiente, né? Com uma variação climática também, da temperatura mesmo, sabe? Então, é algo que pode acontecer. Aqui, para mim, mais ou menos, eu até acredito que isso possa estar relacionado com a umidade, com a variação da temperatura mesmo. Por quê? Porque aqui eu moro numa região que é ao lado de um rio, e é uma região que também é próxima a uma mata, sabe? É uma floresta ali preservada, então pode ser algo que tem uma relação, mas eu não sei se isso existe comprovação científica para te falar, tá? Eu pesquisei, mas não encontrei, porque é um assunto ainda pouco trabalhado. Então, pode ser que isso tenha relação, pode ser que não, mas pode ser que sim. Então, a gente trabalha com essa possibilidade e existem algumas maneiras até de estimular a geração, né, de cakes das Phalaenopsis. Normalmente, algumas pessoas falam que cortando as hastes da orquídea, quando ela termina a floração, a gente estimula isso, sabe? Então, basicamente, aqui o que aconteceu foi isso comigo. Essa Phalaenopsis aqui é uma Phalaenopsis amarela com algumas manchas avermelhadas, sabe? Ela é uma flor muito bonita.
Já mostrei ela no canal, inclusive em breve vou mostrar de novo, porque inclusive os cakes estão gerando hastes florais. Então essa planta aqui eu comprei em um determinado fim de ano. Ela tinha 2 hastes florais, ela ficou florida muito tempo. Essa aqui foi uma Phalaenopsis que a haste continuou crescendo quando as flores acabaram. Ela foi ramificando nas pontas, então ela sempre se mantinha florida. Depois que ela floresceu e cresceu, se desenvolveu muito nas pontas, ela parou de florescer nas pontas e decidiu ramificar dos lados. Sabe aqueles brotos que surgem nas laterais? Então ela ramificou e aí continuou florida por muito tempo, acho que mais de anos, sabe? Florida. Então ela continuou assim, eu deixei e fui mantendo a planta, já que as folhas dela estavam saudáveis, a planta não desidratou, então estava tudo bem, beleza. Acontece que depois de um tempo ela começou a secar, as hastes já não queriam florescer mais, elas já estavam muito tempo florida, e aí o que eu fiz foi cortar as hastes bem embaixo, gente. E aí eu cortei assim, com a intenção de acabar realmente com as hastes, eu não esperava que a planta fosse brotar, né, ou gerar novas flores, ou gerar, né, novos cakes. E o que aconteceu surpreendentemente, para minha alegria, foi a geração desses 2 cakes aqui, já que ela tinha 2 hastes, né, na lateral da planta. Então ela gerou, gente, 2 cakes que eu não acreditei. No início eles surgem bem pequenininhos, então a gente não consegue identificar muito, né, se vai ser nova haste floral ou se vai ser realmente os cakes. Então eles surgiram aqui em janeiro, a gente está em julho, então já se passaram 6 meses de lá para cá. É um processo que é lento, ele é demorado, infelizmente. E aí a gente vai acompanhando todo esse crescimento, essa evolução dessas novas mudas. Então, como vocês podem ver, já tem 6 meses, então essas mudinhas aqui, ó, estão desse tamanho em 6 meses. É mais ou menos assim, tá? E elas, inclusive, tá muito bonito, gente. Elas estão gerando hastes florais no próprio cake. Olha só, então. Aqui tem a antiga haste da orquídea, né? Onde eu cortei. Ela gerou o cake. Ele já tem raízes desenvolvidas. E aqui nas laterais, 2 hastes florais. E tá assim nos dois, tá? Os dois, ambos eles estão com duas hastes florais em cada um. E na verdade eu já poderia fazer a separação desses cakes aqui, já que eles já têm raízes suficientemente desenvolvidas para eu separar e plantar no novo vaso, né, com um novo substrato, já que elas precisam ter mais ou menos, sabe, uns 3 dedos de comprimento para a gente separar e plantar em novo vaso. Mas como elas estão, né, gerando, né, as hastes florais, eu decidi esperar elas florescerem, a planta continuar recebendo a nutrição da planta mãe, para depois eu separar e a planta já estar bem, né? Para elas não sentirem e continuarem crescendo e se desenvolvendo. E agora então eu vou mostrar para você um outro exemplo de um cake que eu separei de uma outra orquídea Phalaenopsis que tinha aqui na coleção. Olha só, então esse aqui é o cake que eu separei de uma outra orquídea aqui da coleção. Essa aqui é uma Phalaenopsis branca, ela tem as flores média, muito bonita. Ela normalmente gera 2 hastes, já vou mostrar a planta da qual eu tirei esse cake aqui. Então olha, ele também está se desenvolvendo. Tem algumas raízes aqui, eu gosto de cultivar no pote transparente para acompanhar mesmo o crescimento das raízes, tá? Ele tem alguns furos aqui na lateral dos vasos e aí ela está se desenvolvendo bem. Vou mostrar a planta da qual eu tirei esse cake aqui. Então essa orquídea aqui é a orquídea Phalaenopsis branca, da qual eu retirei aquele cake que eu mostrei. Ela é uma orquídea já bem desenvolvida, mais adulta, já mais crescida, e ela também está gerando duas novas hastes florais aqui na lateral, muito bonita. Já tem ela há 3 anos, sabe? Então ela tem muitas raízes para fora, é normal, já que é uma planta epífita, né? Ela vai gerando essas raízes aqui e não precisa de vasos muito grandes. Ela quando a gente comprou, ela tinha 2 hastes também, e acontece que uma haste eu cortei assim na metade mais ou menos, e ela gerou um brotinho que se desenvolveu como um cake, uma nova muda. E só que ele foi demorado para crescer, gente. Eu demorei mais de 1 ano para separar, para retirar ele mesmo da planta, já que essa orquídea aqui ela tem um crescimento mais lento, sabe?
Algumas Phalaenopsis eu percebo que elas crescem mais rápido, outras eu percebo que elas crescem mais devagar. Então, essa aqui tem um crescimento mais lento e o cake também demorou para se desenvolver, então é por isso que eu demorei mais de um ano para separar ele da planta, para que ele estivesse, né, minimamente crescido para eu fazer essa separação. Então, aquele cake surgiu dessa planta aqui também. Outro exemplo de cake que eu tenho é esse aqui, e esse aqui é de uma orquídea que eu já tenho há muitos anos, mais de 5 anos, e é uma Phalaenopsis lilás, é uma Big Lip, ela tem um labelo maior, muito bonita, e ele também está se desenvolvendo, está crescendo. Eu confesso que eu estou ansioso para essa planta florescer, gente, porque é uma orquídea muito bonita, eu tenho muito carinho por ela, mas um cake ele normalmente pode florescer de uma maneira mais rápida, como aquele anterior que eu mostrei, né? Ou pode demorar, porque ainda é um bebê, é uma planta jovem, e normalmente as Phalaenopsis podem demorar mais ou menos uns 3 anos, né, para florescer. Então, é um tempo relativo, o que a gente precisa ter é paciência e esperar que a planta esteja pronta para florescer. Então esse aqui também foi um cake, eu inclusive estou precisando replantar essa planta aqui e pretendo fazer isso no canal junto com você também. Tenho outros exemplos de cake aqui também nas Phalaenopsis, e esses aqui, por exemplo, são diferentes, já que esse cake aqui, ó, surgiu dessa planta. Essa aqui é uma mini Phalaenopsis, ó, ela tá nesse pote 12, tem algumas raízes aqui. Então ela gerou um cake aqui na lateral, gente, ó. Foi nesse local, tá vendo? Tem até uma raizinha aqui surgindo, crescendo. Então o cake também, como eu falei, ele pode surgir na lateral da planta. Então, ó, tem 2 plantinhas aqui, como vocês podem ver. Essa aqui era a planta original, né, a planta mãe, e esse aqui é o cake que surgiu e que daqui a pouco também eu posso separar para um novo vaso individual. E por fim eu também tenho outra Phalaenopsis da coleção que está gerando cake, que é essa planta aqui. Essa também é uma Phalaenopsis que tem a flor grande, ela é uma Big Lip, tem aquele labelo maior, mais desenvolvido, e ela é uma cor branca com lilás, então ela é muito bonita também. E aqui é mais fácil para você ver o cake, ó, já que está bem fácil para identificar. O cake é esse aqui, tá vendo? E ele surge aqui no ladinho, nesse local, ó. Então, eles também podem surgir na lateral da planta. E esse aqui ainda não tem raízes, sabe? Tem uma raiz bem pequenininha surgindo aqui. Então, eu também vou precisar esperar mais tempo para poder, né, separar essa planta aqui com segurança da planta mãe. Então, é uma questão de tempo, a gente precisa ter paciência. Os cakes podem acontecer e a gente precisa esperar que eles se desenvolvam, né, que a planta esteja minimamente, né, esse bebê esteja minimamente desenvolvido para a gente fazer essa separação com segurança e conseguir, né, reproduzir essa planta de uma forma que a gente consiga, né, ter um bom resultado, para que a gente tenha sucesso na separação e na geração dessa nova muda. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre os cakes. Eu te mostrei alguns exemplos de cakes aqui da minha coleção. Você tem exemplos de cake de Phalaenopsis por aí? Conta aqui para mim nos comentários. Um abraço para você e até o próximo vídeo.